O som metálico das grades ecoava pelos corredores da penitenciária de Bangu, onde o cheiro de ferrugem e desespero pairava no ar. Robert Vasconcelos, um homem acostumado ao luxo e à grandiosidade de sua fortuna, caminhava pelos corredores apertados da prisão com expressão neutra, mas algo dentro dele o incomodava. Não era sujeira, nem o ambiente hostil, era a sensação de que muitas das pessoas ali dentro não pertenciam àquele lugar. Vestindo um terno impecável, ele acompanhava um grupo de empresários que financiavam projetos sociais voltados à ressocialização de detentos. Mas, diferente dos outros, Robert não estava ali para assinar cheques e posar para fotos. Havia um motivo mais profundo que ele ainda não conseguia explicar. Foi então que ele viu Edu Martins. O homem estava sentado no canto da cela, a cabeça baixa e os olhos fixos no chão de concreto manchado. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pela dor. Ele não parecia um criminoso. Havia algo na maneira como segurava um pequeno pedaço de papel, amassado pelo tempo, que fez Robert parar. O bilhete nas mãos de Edu tinha apenas uma frase rabiscada: "Eu sei que você é inocente." Os olhos de Robert se estreitaram. A curiosidade o impulsionou a dar um passo à frente. "Quem escreveu isso?" perguntou, surpreendendo até a si mesmo. Edu ergueu o olhar, revelando olhos sombrios, cheios de histórias não contadas. Um amigo. Antes de desaparecer. O silêncio entre os dois foi cortante. Robert sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado ali. O que aconteceu com ele? Edu soltou um riso seco. Você pode adivinhar. O amigo de Edu, que sabia da verdade, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas 2 dias depois de entregar o bilhete. A tensão aumentou. Robert não conseguia ignorar aquilo. Algo dentro dele, um instinto adormecido, se acendeu. Me conte sua história. Os outros empresários seguiram o tour pela prisão, mas Robert ficou. Ele se encostou às barras da cela, cruzou os braços e ouviu cada palavra que Edu tinha a dizer. O prisioneiro começou a narrar sua vida antes de ser condenado. Ele tinha um trabalho honesto como mecânico e ajudava a irmã, Rafaela, a cuidar da mãe doente. Não era um santo, mas também não era um criminoso. Até que numa noite fatídica, foi acusado de um assassinato brutal. O problema é que eu tenho um álibi, disse Edu, a voz carregada de revolta. Naquela noite, eu estava no hospital, com uma lesão no ombro. Mas, misteriosamente, os registros médicos desapareceram. O hospital onde Edu esteve internado foi incendiado poucos meses depois, e todas as fichas de atendimento daquela noite foram destruídas. Robert ficou em choque. Isso não era coincidência. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, um carcereiro se aproximou e bateu com o cacetete nas grades. A visita acabou. Robert não se moveu. Edu o encarou com intensidade, e antes que ele se afastasse, disse: "Se eu morrer aqui dentro, pelo menos agora alguém sabe a verdade." O queixo de Robert travou. Algo estava errado, muito errado. E pela primeira vez em anos, ele sentiu uma coisa que há muito não sentia: o dever de lutar pela justiça. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Robert Vasconcelos, acostumado a reuniões bilionárias e jantares com empresários influentes, não conseguiu dormir. As palavras de Edu ecoavam em sua mente como um fantasma perturbador. Se eu morrer aqui dentro, pelo menos agora alguém sabe a verdade. Virando um copo de uísque na sala escura de seu apartamento luxuoso na zona sul do Rio, Robert reabriu uma ferida que passou anos tentando ignorar. Seu passado nos tribunais. Ele havia sido um advogado brilhante, mas desistiu da profissão após perder um caso contra o juiz César Monteiro, um homem corrupto, manipulador e implacável.
Monteiro havia destruído sua carreira, e Robert prometeu nunca mais pisar em um tribunal. Mas agora, ele sentia o peso da injustiça esmagando sua consciência. Ao investigar rapidamente o nome de Edu Martins em seu banco de dados particular, Robert encontrou um detalhe aterrorizante: todas as tentativas de apelação de Edu haviam sido negadas por Monteiro, sem nenhuma justificativa jurídica. Seu sangue gelou. Não era um erro judicial. Era uma armação. Determinado, Robert ligou para Carla Torres, uma jornalista investigativa conhecida por não ter medo de mexer com os podres do sistema. Preciso de um favor. Isso significa que vem sujeira por aí? Carla respondeu, sua voz carregada de cinismo e curiosidade. Mais do que imagina. Na manhã seguinte, Carla encontrou Robert em um café discreto. Ele colocou os documentos sobre a mesa. O nome dele é Edu Martins. Acusado de um assassinato que não cometeu. Tem um álibi, mas as provas sumiram. Carla folheou as páginas e soltou um impressionante suspiro de descrença. Meu Deus, ela arregalou os olhos. Você sabe quem assinou a condenação dele? Robert sabia. Juiz César Monteiro. Monteiro não apenas condenou Edu, mas recebeu uma doação milionária para sua campanha política logo depois que o caso foi encerrado. Robert passou as mãos pelos cabelos, irritado. Isso significa que alguém pagou para manter Edu preso. A pergunta que martelava sua mente era: quem? Foi quando Carla pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Conheço alguém que pode nos ajudar. A irmã de Edu, Rafaela. Robert não sabia o que esperar, mas naquela mesma noite, ele e Carla foram até um bairro humilde na zona oeste do Rio. Uma mulher de olhar sofrido os recebeu na porta. Vocês querem falar sobre o meu irmão? Rafaela os levou até sua pequena sala, iluminada por uma lâmpada fraca. Eu tentei de tudo para reabrir o caso dele, disse com a voz embargada. Mas alguém não quer que a verdade apareça. 2 dias depois de protocolar um pedido de reavaliação do caso de Edu, Rafaela sofreu um acidente suspeito. Seu carro foi atingido por um caminhão desgovernado. Ela sobreviveu, mas o motorista sumiu sem deixar rastros. Robert ficou em choque. Isso é um recado, murmurou Carla. Um recado claro para você desistir. Mas Robert não era homem de desistir. Pelo contrário, aquele momento selou sua decisão. Eu vou tirar Edu da prisão. Rafaela o encarou com lágrimas nos olhos. E se acontecer algo com você? Robert se levantou, decidido. Eu sou um Vasconcelos. Eles podem ter o sistema na mão, mas eu tenho dinheiro, influência e agora, tenho um propósito. Ele olhou para Carla e Rafaela e completou. Vamos até o fim. O dia amanheceu tenso. Robert Vasconcelos já havia enfrentado homens perigosos no mundo dos negócios, mas agora lidava com algo muito mais sombrio, um sistema corrompido até a raiz. Ele não perdeu tempo. Com Carla ao seu lado, preparou um dossiê para solicitar a revisão criminal do caso de Edu Martins. Mas antes de protocolar qualquer documento, fez uma ligação para o juiz César Monteiro. Você sabe quem está do outro lado da linha, não sabe? Robert disse, sua voz carregada de frieza. Do outro lado, uma risada irônica. O garotinho rico que se achava advogado. Faz anos que você sumiu, Vasconcelos. A que devo a honra? Quero um novo julgamento para Edu Martins. Sei que você fabricou a condenação dele. Então, uma resposta debochada. E o que você pretende fazer? Me processar? Você ainda não entendeu como as coisas funcionam, não é? Antes que Robert pudesse responder, Monteiro desligou.
10 minutos depois, um envelope sem remetente foi deixado na portaria do prédio de Robert. Dentro dele, um bilhete com letras recortadas de jornais dizia: "Desista, ou sua fortuna não valerá nada no inferno." Carla ficou pálida ao ler o bilhete. "Eles estão nos vigiando." Robert amassou o papel, impassível. "Então que vejam. Porque agora eu estou indo até o fim." Ele e Carla foram até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e protocolaram o pedido de revisão criminal, apresentando inconsistências no julgamento e exigindo que o caso fosse reaberto. Horas depois, o telefone de Carla tocou. Era um contato anônimo. "Você gosta de brincar com fogo, jornalista?" Uma voz distorcida disse. Ela segurou o fôlego. "Quem é você?" "Apenas quero avisar que se continuar ajudando Vasconcelos, pode não viver para contar a história." A ligação caiu. Carla olhou para Robert, trêmula. "Eles estão dispostos a tudo." Naquela mesma noite, Carla foi vítima de um ataque brutal. Sua casa foi incendiada, e ela só escapou porque um vizinho percebeu as chamas a tempo. Robert foi até o local e viu o fogo consumindo o que restava da casa. "Isso foi um aviso", ela sussurrou, os olhos ardendo de raiva. "Ou um erro", Robert retrucou. "Porque agora, eles me deram mais um motivo para lutar." No dia seguinte, a audiência foi marcada. O clima era pesado, e o próprio juiz César Monteiro presidia a sessão. "O tribunal não vê necessidade de reabrir o caso", ele declarou friamente. Robert ficou de pé. "Isso não cabe a você decidir. A Constituição garante o direito à revisão criminal. E tenho novas provas." Monteiro sorriu de canto. "Apresente-as." Robert caminhou até a mesa e entregou um documento oficial. Era um dossiê completo, provando que o hospital onde Edu esteve internado tinha registros ocultos em um sistema paralelo. Monteiro franziu a testa, lendo rapidamente. "Isso não prova nada." Robert se inclinou sobre a mesa. "Você já perdeu, Monteiro. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer." O juiz apertou os punhos, visivelmente irritado. "Isso não é um tribunal, Vasconcelos. É um tabuleiro onde eu mando nas peças." O público ficou em choque. Mas Robert apenas sorriu. "Então talvez esteja na hora de derrubar o rei." A guerra estava declarada. O tribunal estava em polvorosa. O choque das palavras de Robert Vasconcelos ainda pairava no ar como um trovão prestes a explodir. O juiz César Monteiro ajustou a gravata, tentando manter a compostura, mas seus olhos denunciavam algo raro: medo. Robert sabia que não poderia recuar. Ele tinha o sistema contra ele, mas a verdade ao seu lado. Foi então que as portas da sala se abriram com um estrondo. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhar perturbado, entrou, carregando um pequeno pendrive nas mãos trêmulas. "Eu preciso falar." Sua voz ecoou, rompendo o silêncio do tribunal. Todos os olhares se voltaram para ele. Robert o reconheceu imediatamente. Era Marcos Nogueira, um ex-policial aposentado que havia trabalhado no caso de Edu Martins anos atrás. Monteiro ficou pálido. "Isso é um absurdo. Esse tribunal não pode permitir interferências." Mas o juiz auxiliar permitiu que Marcos falasse. O ex-policial ergueu o pendrive, e com a voz embargada, afirmou que dentro dele havia uma gravação do delegado Amaral confessando que o caso de Edu foi forjado para proteger um empresário influente. O murmúrio no tribunal cresceu. Robert pegou o pendrive, e sem hesitar, solicitou que o vídeo fosse exibido no telão. Monteiro levantou da cadeira. "Isso é uma farsa. Não há nenhuma prova de que essa gravação seja legítima."
mas o juiz auxiliar ignorou sua reação e autorizou a exibição. A imagem tremida apareceu na tela. O delegado Amaral estava sentado em um carro escuro, sua voz abafada, mas nítida. A gente plantou as provas. Era para ferrar o Edu mesmo. A ordem veio de cima. Monteiro garantiu que ele fosse condenado e que Jonas Tavares nunca tivesse o nome envolvido. O tribunal foi tomado pelo caos. César Monteiro bateu na mesa, os olhos ardendo de fúria. Isso é ilegal. Não há legitimidade nessa gravação. Robert sorriu friamente. Se fosse ilegal, você não estaria tão desesperado. Os jornalistas disparavam flashes, os murmúrios se tornaram gritos de revolta. Monteiro tentou recuperar o controle, mas sabia que estava encurralado. Naquela mesma noite, antes que pudessem convocar Amaral para depor, Marcos Nogueira foi encontrado morto em sua casa, com sinais de envenenamento. A notícia caiu como uma bomba. Robert soube, naquele instante, que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Carla Torres recebeu uma ligação anônima no meio da madrugada. Você não entende, Vasconcelos está mexendo com gente grande. Ele é o próximo. O sangue dela gelou. Quem está por trás disso? A voz do outro lado hesitou antes de murmurar. Jonas Tavares. O verdadeiro culpado. Robert sabia que tinha pouco tempo. Se quisesse salvar Edu, precisaria expor tudo antes que fosse tarde demais. O jogo estava longe de acabar. A cidade de Bangu estava em ebulição. O caso de Edu Martins dominava os jornais, os programas de TV e as redes sociais. A revelação da gravação do delegado Amaral, somada à morte suspeita do ex-policial Marcos Nogueira, incendiou a opinião pública. As pessoas queriam justiça. No entanto, dentro do tribunal, o clima era de guerra. O juiz César Monteiro tentava ganhar tempo, adiando a audiência final sob a desculpa de análise de novas provas. Mas Robert Vasconcelos sabia que era uma estratégia desesperada. Monteiro estava cercado. A defesa de Edu exigiu um julgamento imediato, e a pressão popular tornou impossível qualquer nova manobra. O veredicto seria decidido hoje. Robert entrou no tribunal de terno preto, olhar frio e determinado. Ele não iria falhar. Edu foi trazido algemado, mas desta vez, ele não parecia o mesmo homem derrotado de antes. Havia esperança em seus olhos. Antes do início da sessão, uma denúncia anônima chegou ao Ministério Público. Um vídeo vazado mostrava Jonas Tavares entregando um envelope recheado de dinheiro para o próprio juiz Monteiro. O tribunal explodiu em murmúrios e gritos de revolta. Monteiro suava. Tentava argumentar que o vídeo não provava nada, mas sua voz tremia. O juiz auxiliar exigiu uma investigação imediata. Se essas imagens forem legítimas, este tribunal está diante de um dos maiores escândalos judiciais da história. Robert cruzou os braços e encarou Monteiro. E agora, juiz? O que vai alegar? A tensão era insuportável. Todos esperavam uma resposta. De repente, o delegado Amaral, que antes tentava se esconder, se levantou. Com medo de ser morto como Marcos Nogueira, ele decidiu falar. Eu confirmo tudo. Sua voz ecoou no tribunal. Jonas Tavares pagou para que Edu fosse condenado, e Monteiro garantiu que as provas desaparecessem. O juiz ficou sem reação. A sala se encheu de flashes. Jornalistas registravam cada segundo. Era o fim para Monteiro. O juiz auxiliar bateu o martelo. Este tribunal reconhece a inocência de Edu Martins. Ele está livre. O momento foi inacreditável. Edu desmoronou de emoção, as mãos tremendo.
Os anos de sofrimento, de humilhação, de dor, tudo estava acabando. Robert apenas assentiu, satisfeito. Quando os agentes foram algemar Monteiro para prendê-lo, o juiz se desesperou. Tentou correr, mas foi derrubado pelos seguranças. Ele gritou, lutou, mas saiu algemado diante de todo o país. A justiça, finalmente, estava sendo feita. Edu olhou para Robert, a voz embargada. Por que fez isso por mim? Robert apenas sorriu. Porque alguém precisava fazer. Mas ele ainda não tinha terminado. A justiça havia sido feita, mas Edu merecia mais do que liberdade. Ele merecia uma nova vida. O portão da penitenciária de Bangu se abriu lentamente, rangendo como se estivesse relutante em libertar Edu Martins. Mas aquela era a sua hora. O sol bateu em seu rosto, aquecendo sua pele depois de anos trancado em celas frias. Era a primeira vez que ele respirava a liberdade em muito tempo. Ao dar o primeiro passo para fora, ele viu Robert Vasconcelos parado ao lado de um carro preto de luxo. Mas não era o carro que chamou sua atenção. Rafaela Martins, sua irmã, estava ali, chorando com as mãos sobre a boca, como se não acreditasse no que via. Edu! Ela gritou, correndo em sua direção. Ele quase caiu de joelhos, as pernas fracas pela emoção. Rafaela o abraçou com tanta força que parecia querer segurá-lo para sempre. Eu achei que nunca mais te veria livre. Edu fechou os olhos, segurando o choro. Era inacreditável. Robert observava a cena em silêncio, até que Edu se virou para ele. Você salvou minha vida. O milionário balançou a cabeça. Eu apenas fiz o que era certo. Mas sua nova vida começa agora. Robert jogou uma chave na direção de Edu. O que é isso? Edu perguntou, confuso. O seu novo lar. Edu olhou para a chave e depois para Robert, incrédulo. Você está brincando comigo? Robert apontou para um endereço no papel. Apartamento mobiliado, no seu nome. Você não vai sair da prisão para ficar sem rumo. Rafaela soluçou, segurando a mão do irmão. Isso é real? Robert apenas sorriu. Mas a surpresa ainda não havia acabado. E se eu quiser trabalhar? Edu perguntou, ainda sem acreditar na sorte que estava tendo. Robert colocou uma pasta em suas mãos. Então está contratado. Edu piscou algumas vezes, sem entender. O quê? Tem uma vaga para você na minha empresa. Um cargo digno, um salário justo. E antes que pergunte, não é caridade. Ele olhou diretamente nos olhos de Edu. É justiça. A ficha demorou a cair. Edu passou a vida inteira sendo tratado como um nada. Agora, o homem mais poderoso da cidade estava lhe dando uma chance real. Dias depois, Robert e Edu convocaram uma coletiva de imprensa. Diante dos jornalistas, Robert fez um anúncio bombástico. Hoje, criamos o Instituto Martins, dedicado a reabrir casos de condenados injustamente. Vamos dar voz a quem foi silenciado. Edu não conseguiu segurar as lágrimas. Ele não apenas reconquistou sua vida, mas agora ajudaria outros a recuperarem as suas. Enquanto isso, César Monteiro e Jonas Tavares foram condenados. A história de Edu não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre redenção. E naquele dia, ele entendeu. A verdadeira liberdade não era apenas sair da prisão. Era ter um propósito para viver. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir.
Até o próximo vídeo.